de Fé. Momento de Fé. A voz que fala ao seu coração. Alô você, uma boa tarde. Hoje, quinta-feira, dia 31 de agosto. Gente, o mês acabou, hein? Passou rápido mais uma vez. O importante é saber que aqui nós seguimos firmes e fortes na fé. Muito obrigado a você pelo carinho da audiência, muito obrigado por você estar aqui em qualquer lugar, estar no campo, na cidade, trabalhando no comércio, tá trabalhando na zona rural, está curtindo aqueles dias de folga, coisa boa. Você que nos dá aquela carona, muito obrigado por você nos levar consigo para onde você estiver indo. Venha junto comigo, porque chega neste momento mais uma edição do Momento de Fé e sou eu, Padre Fábio Eduardo, fazendo companhia para você. E você já sabe, olha, estamos aguardando aquele áudio carinhoso que você manda todos os dias aqui para nós, mandando beijo, mandando abraço, deixando o seu recado, dizendo, olha, Padre Fábio, reze por aquela pessoa, sim, mande aquele seu áudio para que no final do nosso programa possamos partilhar com todos os nossos ouvintes nessa audiência cada vez crescente, cada vez maior, em todos os cantos deste nosso país e também fora dele. O nosso WhatsApp, você já sabe, é o 28999053999. E começamos bem, essa canção você já conhece, sim, já tocamos algumas vezes aqui. O nome da canção, Aguenta Firme, quem canta? Cantares, Padre Rodrigo Natal e Ana Gabriela. Daqui a pouquinho eu volto trazendo notícias da igreja, porque o Papa Francisco viaja daqui a pouquinho e você vai saber para onde, como vai ser essa viagem. Tudo aqui no nosso Momento de Fé. Essa é a ordem, marchar em volta e não desistir, seguir em frente, pois a promessa Deus irá cumprir. Também falou, não desanime, guarde a tua fé. Toque as trombetas, clame, clame.
Uma boa tarde para você. O Papa viaja para a Mongólia e faz um pedido: rezem por mim. A peregrinação de Francisco ao coração da Ásia começa nesta quinta-feira, dia 31, e assim como fez no Ângelus do domingo, dia 27, o Sumo Pontífice volta a pedir aos peregrinos que o acompanhem com orações. Menos de um mês após voltar da JMJ de Lisboa, em Portugal, o Papa já está pronto e diz para abraçar uma igreja pequena em números, mas vivaz na fé e grande na caridade na Mongólia. A reportagem é de Andressa Collet para o Vatican News. Vem comigo porque chega para você notícias da igreja. Disse o Papa Francisco, abre aspas, amanhã à tarde partirei para o continente asiático para visitar os meus irmãos e irmãs da Mongólia. Peço-lhes que me acompanhem nessa viagem com suas orações. Que Jesus os abençoe e que a Virgem Santa cuide de vocês, fecha aspas. Assim, o Papa Francisco saudou os peregrinos de língua espanhola na audiência geral da tarde de ontem, quarta-feira, dia que antecedeu a sua viagem apostólica ao país asiático, que começa de hoje, 31 de agosto, até o dia 4 de setembro, para encontrar o pequeno grupo de 1.500 católicos, isso mesmo, 1.500 católicos, mas todo um povo de maioria budista. A mensagem do Pontífice ao final da catequese também rendeu um post na sua conta oficial no @Pontifex. De fato, a partida da Itália está marcada para o final desta tarde, de quinta-feira. Praticamente neste horário, o Papa Francisco já deve estar embarcando do Aeroporto Internacional de Fiumicino, com chegada ao Aeroporto Internacional da capital Ulaanbaatar, somente no dia seguinte, amanhã, 1º de setembro. Considerando os antecedentes históricos, mas também a atual igreja na Mongólia, pequena, mas ativa no campo social, a missa que o Papa irá celebrar na tarde do próximo domingo, dia 3, na Arena das Estepes, será um compromisso central da viagem apostólica. Os 1.500 fiéis residentes na Mongólia, sendo que 90% se encontra na capital, serão acompanhados por outros 1.000 fiéis provenientes de países vizinhos, entre eles Rússia, China, Tailândia, Cazaquistão, Quirguistão, Azerbaijão e Vietnã. Dentro da programação da viagem do Papa Francisco, lembramos que no domingo, dia 3, o Papa preside um evento ecumênico e interreligioso no Teatro Rum, com a participação de representantes do xamanismo, shintoísmo, budismo, islamismo, judaísmo, hinduísmo e outras confissões. Um sinal da vocação para a coexistência pacífica, que, segundo Matteo Bruni, diretor da sala de imprensa da Santa Sé, caracteriza o povo mongol há décadas. Observadores governamentais e representantes do mundo universitários também estarão presentes no encontro, informou o porta-voz do Vaticano, que respondeu às perguntas de alguns jornalistas sobre possíveis tensões com a China por causa do encontro com representantes do budismo tibetano, incluindo uma criança que para eles é considerada a 10ª reencarnação de Buda, bem como a possibilidade de um encontro privado com fiéis russos e chineses após a missa. Bruni esclarecendo que nenhuma reunião privada está planejada no momento. Explicou que o evento ecumênico e interreligioso terá a participação de todos os grupos religiosos, incluindo os budistas, a religião majoritária da Mongólia. Quanto a possíveis referências à vizinha China, o diretor lembrou as palavras do Papa no Ângelus do último domingo, dia 27 de agosto, enaltecendo que a viagem é para o coração da Ásia, para a Mongólia. E o Papa Francisco, na sua mensagem de ontem, inclusive, concluía dizendo, abre aspas, essa é uma visita muito desejada, que será uma oportunidade para abraçar uma igreja pequena em números, mas vivaz na fé e grande na caridade. E também para conhecer de perto um povo nobre e sábio, com uma grande tradição religiosa que terei a honra de conhecer, especialmente no contexto de um evento interreligioso
religioso. Gostaria agora de me dirigir a vocês, irmãos e irmãs da Mongólia, dizendo que estou feliz por viajar para estar com vocês como um irmão de todos. Fecha aspas. É, de fato, uma viagem bonita que muitas pessoas podem se perguntar qual a importância de visitar um país com apenas 1.500 católicos. Bom, e como o Papa Francisco, na sua sabedoria e simplicidade, deixa a resposta muito objetiva, evidente, clara para todos nós. O que importa não é a quantidade, mas o importante é saber que ali existe uma igreja e, como ele afirma, uma igreja viva e eficaz. E vale lembrar que aquele, se para muitos é um pequeno grupo, mas realmente um grupo de resistência que realiza um trabalho social fantástico na Mongólia. Por isso, a importância também dessa viagem, mas para confirmar que, independente da quantidade, onde a igreja se faz presente, mesmo que seja por 1 ou 2, ali o Cristo se encontra. E por que não fazermos presente de maneira particular com o nosso maior representante, o maior líder da Igreja Católica, que é o Papa Francisco? Tenho certeza que essa viagem, para além de um testemunho de unidade, é um testemunho de amor, sim, às minorias, mas de um profundo amor à Igreja e, inclusive, de respeito às outras manifestações religiosas. Vamos acompanhar, porque tenho certeza que muitos testemunhos belíssimos virão dessa viagem do Papa Francisco a este país tão pequeno de católicos, mas tão grande e forte na fé. E estou aqui aguardando o teu recadinho pelo nosso WhatsApp, 28999053999. Mande o seu áudio e você já sabe o que você coloca lá, né? Bom, aquilo que está em teu coração, beijos, abraços e pedidos de oração. E enquanto você vai mandando o seu recado, vamos de lançamento musical hoje, no nosso Momento de Fé. Momento de Fé. Agora na Mania tem novidade! Mande um WhatsApp pra gente. WhatsApp 28 99905 3999. Lançamento. Momento de Fé. Canção lançada há menos de 24 horas. Você conhece agora essa versão bonita de Sacrifício de Amor, na voz de Débora Aparecida. Boa tarde. Enquanto pulsar o meu coração, enquanto meu ser respirar, cantarei e louvarei a tua grandeza. Pois tu és aquele que um dia morreu, mas venceu a morte e ressuscitou, triunfou da glória e os anjos te adoram. Tu és o cordeiro aqui está, num pedaço de pão a se ofertar. És o rei, o salvador, o pão da vida. És o rei, sacrifício de amor. És o único em minha vida, Senhor. Enquanto pulsar o meu coração, enquanto meu ser respirar, cantarei e louvarei a tua grandeza.
és aquele que um dia morreu, mas venceu a morte e ressuscitou, triunfou na glória e os anjos te adoram. Tu és o Cordeiro, aqui está, num pedaço de pão a se ofertar. És o Rei, o Salvador, o pão da vida. Tu és o Cordeiro, aqui está, sustento pra alma, está vivo no altar. És o Rei, sacrifício de amor, és o único em minha vida, Senhor. Em minha vida, Senhor. Convido você neste momento a rezar comigo o Evangelho do dia. Por isso, abra teu coração, abra teus ouvidos, fique mais atento ao que Deus tem para te dizer. Hoje, dia 31 de agosto, estamos na 21ª semana do Tempo Comum. O Evangelho proposto pela Sagrada Liturgia de Mateus, capítulo 24, versículos do 42 ao 51. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Ora, meu querido irmão, minha amada irmã, ficai preparados, é a palavra de Jesus. É importante entender que esta exortação não é para nos amedrontar, jamais. Deus não nos convence pelo medo, mas é uma exortação para saber da brevidade do tempo e da falta de controle que nós temos daquilo que é do agir de Deus, da vinda dele, do encontro dele. Vamos entender isso. A igreja nos lembra algo muito importante. O tempo do cristão é o tempo da espera. E aí vai dizer que é uma espera de Deus e de seu evento, e que nós devemos viver na disponibilidade interior da confiança e da esperança. Aqui encontramos duas palavras fundamentais. Como disse, a nossa espera não deve ser movida, pois perderia todo o significado se fosse pelo medo, pela insegurança, pelo sentido da ameaça, como alguns fazem, alguns pregadores. A nossa disponibilidade sobre o tempo de Deus, a espera de Deus, é uma espera confiante e movida pela esperança. Diante dessa palavra, vamos entender que, faltando vigilância, falta uma importante dimensão da fé, que é o quê? A capacidade constante de passar de um estado de transitoriedade a outro. Ou seja, se nós não formos vigilantes, se nós não criamos uma expectativa, se nós não tivéssemos essa intenção de ir para algo mais, é como se a gente vivesse de qualquer maneira, é como se a nossa existência fosse banal, e não é. Ainda hoje, Jesus vem a nós como o ladrão na noite. Entendamos essa afirmação de Jesus. O ladrão
que Jesus fala na forma negativa, inesperada. Ninguém sabe quando este irá arrombar a nossa casa. Porém, a visita do Senhor não é uma visita ruim, não é algo agressivo, pelo contrário. A comparação que Jesus fala é dessa chegada inesperada. O que nos faz entender que nós não podemos afirmar, olha, como algumas pregações por aí, o Senhor está voltando hoje. Nós não sabemos. Tudo isso que se afirma por aí não é verdade. O fato é que o Senhor sempre vem. Sabemos quanto é difícil discernir seu apelo e sua presença nos acontecimentos do hoje de Deus, para entender que o Senhor vem todos os dias. O que é desafiador para nós, o que é desafiador para nós, é percebermos a ação de Deus nas pequenas coisas. É perceber a visitação de Deus nos pequenos acontecimentos. Dificilmente reconhecemos Jesus e dificilmente o recebemos se não nos preparamos de contínuo e não estamos prontos a cada instante. Meu irmão, é importante entender que o Senhor nos visita todos os dias e de forma tão diversa. E muitas vezes, nessa nossa falta de vigilância, nessa nossa agonia ou nessa nossa fantasia de como o Senhor virá, nós acabamos não percebendo que Ele já vem. Por conta dessa nossa ansiedade ou dessa nossa fé superficial ou equivocada interpretação da própria Sagrada Escritura, ou para além disso, para além das nossas insensibilidades. O Senhor vem a cada instante. Uma coisa, como diz a própria igreja, sabemos pela fé. Deus está de tal modo ligado ao ser humano que onde quer que estivermos, lá Ele está, presente, ainda que não saibamos. Isso para nós é fantástico. Convido você prestou atenção no que eu te disse? Você tem consciência do que eu acabei de afirmar? E afirmo não por mim, afirmo por ser a verdade da fé. Vou repetir. Deus está de tal modo ligado ao ser humano, Deus está de tal modo ligado a nós, que onde quer que estivermos, lá está Ele, presente, mesmo que nós não o saibamos. Ainda que nós não saibamos, Deus está ligado de tal maneira a nós, que onde nós estivermos, Deus está conosco. Deus está conosco. Podemos não perceber a sua presença, podemos por inúmeros motivos não perceber que Ele está conosco, podemos por inúmeros motivos impedir que Ele haja em nós, porém, onde nós estivermos, Deus está. É preciso então romper as barreiras, saltar os muros, como diz a própria igreja, ser infatigáveis na busca da comunhão com todos. Então a espera será premiada. Aqui nós encontramos um outro aspecto importante. Romper muros, quebrar barreiras, criar pontes, tudo isso é fundamental para que em plena comunhão com os outros, nós esperaremos o Senhor de forma verdadeira, mas de forma muito livre e confiante. O Senhor sempre nos visita, o Senhor sempre está conosco, mas a visitação se torna plena quando a gente vai construindo, pouco a pouco, uma história de comunhão com os outros, até o dia que nós o encontraremos de forma definitiva. Por isso eu quero deixar para você aqui, para finalizarmos, uma última reflexão. Não seja movido por essas pregações que dizem, olha, mude logo de vida porque o Senhor está voltando. As pregações fatalistas não nos fazem encontrar o verdadeiro amor de Deus. Digo para você, não sabemos o dia e a hora. E isso não é o mais importante. O mais importante é saber que o Senhor vem até nós. Que dia, que hora, não importa. O importante é saber que Ele sempre vem. E vem de maneiras tão diversas que nós nem percebemos. Mas quando vamos criando uma sensibilidade maior, quando alimentamos em nós a confiança e a esperança e a certeza de que o Senhor vem não para nos condenar, o Senhor sempre vem porque nos ama, a gente vai perceber que Ele nos visita todos os dias.
até o dia que, quando formos chamados daqui, encontraremos com Ele em definitivo. Por isso, vivamos bem, vivamos na alegria, vivamos na comunhão. Peçamos ao Senhor a graça dessa sensibilidade para perceber que Ele está no meio de nós e que Ele sempre nos visita. Por isso, fiquemos sempre preparados, fiquemos atentos, não por medo, mas por amor, por confiança e movidos pela esperança. Paz e bem. Um momento de fé. Um momento de fé. A voz que fala ao seu coração. Mania FM. Um momento de fé. Estamos chegando ao final do nosso momento de fé, mas antes de irmos embora, será que tem alguém que deixou um recadinho aqui para nós? Vamos fazer aquele giro momento de fé agora. Sou a Benção Padre de Fábio. Sou a Débora Maria de Pouso Alto, filha da Marcia Leite. Estou aqui ligadinho no seu programa. Boa tarde, Rádio Mania. Boa tarde, Padre Fábio. Sou aqui do Bom Sucesso, de Una. Queria pedir suas orações, suas bênçãos para minha filha e minha nora, que estão grávidas, minha filha Suliane e minha nora Jéssica, que estão grávidas, né? E gostaria de pedir suas orações para elas, para os meus 2 netos que estão para chegar. E assim agradeço a você por todo o teu carinho, que Deus te abençoe. Você que pediu a bênção, Deus te abençoe. Você que pediu orações, tenha certeza que estou unido a você por meio de Cristo Jesus. Sobretudo a você que está passando por este momento difícil, fortalecemos na oração, fortalecemos-nos na esperança e troquemos orações um pelos outros. E digo para você, muita força, muita fé, caminhemos. Amanhã, se Deus quiser, estaremos juntos mais uma vez para este nosso encontro, iniciando o mês de setembro. E para terminar, vamos de música bonita. A canção foi gravada ao vivo no final da Via Sacra, em um dos dias da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa. Uma canção que já foi gravada por vários cantores, inclusive pelo grupo Hillsong. A canção se chama This I Believe, e essa canção fala de que, de fato, eu acredito em ti, Jesus, eu acredito no Pai, eu acredito no poder do Espírito, eu acredito na tua ressurreição. Quem canta para nós essa canção é Salvador Seixas. Vamos curtir? Uma boa tarde para você, até amanhã, paz e bem, se Deus quiser. Jesus, our Savior, I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is 3 in 1, I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. I just
life eternal. I believe in the virgin birth. I believe in the saints' communion. And in your holy church. I believe in the resurrection when Jesus comes again. For I believe in the name of Jesus. Come on, everybody! I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. Viva o Papa! Momento de fé, a voz que fala ao seu coração.